Bom, e aqui no estúdio hoje é você quem faz pergunta. Você manda a sua dúvida para a gente sobre direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Nosso consultor jurídico, Marcelo Martins, está aqui hoje para responder suas dúvidas. Então envie para a gente pelo WhatsApp 12981352908 ou pelo facebook.com/ntjornalismo. Doutor Marcelo, muitas perguntas aqui chegando para a gente. Olha essa aqui. A pessoa não se identificou, mas é da Bahia. Diz o seguinte: no caso de um funcionário que dirige o carro da empresa, essa pessoa é habilitada, mas não recebe como motorista. Se ele levar uma multa, quem é que paga? Quem deve pagar? Em qualquer hipótese, quem paga a multa é o empregador, né? A não ser algum ato de absoluta imprudência, aí a empresa pode fazer o desconto do motorista, desde que ele seja motorista. Se ele está em desvio de função, ela não pode fazer esse desconto desse colaborador, porque ele está em desvio de função. Está fazendo algo para o qual ele não é contratado. Exatamente. Aí essa pessoa, imagino que seja o empregador, fez uma outra pergunta. Esse funcionário, ele deveria receber um salário extra para dirigir o carro da empresa, para ser motorista? E se ele não recebe, ele pode se negar a dirigir? Veja, se ele se negar a dirigir, obviamente ele vai estar colocando o emprego dele em risco, mas ele está em efetivo desvio de função. A legislação ela protege isso. Se há um outro motorista na empresa exercendo a mesma função, dirigindo carros similares, etc., ele pode pleitear a equiparação salarial, que é o direito que protege aqueles que exercem a mesma função. Está previsto no artigo 461 da CLT. Respondido, então. A Suênia, do Rio Grande do Norte, disse que trabalhou por 1 ano e 7 meses numa empresa e aí ficou grávida. No 4º mês da licença maternidade dela, ela foi demitida sem aviso prévio, mas ela não tinha carteira assinada com a empresa. Aí ela pergunta: que direitos eu tenho? A empresa não fechou nem está mal financeiramente, simplesmente me substituíram durante a minha licença. Na verdade, Suênia, você vai ter que tomar no mesmo processo, obviamente, 2 providências. A primeira é o reconhecimento do vínculo de emprego, de que você trabalhou para essa empresa, exerceu a sua função, a sua atividade. E aí, dentro desse mesmo processo, o profissional do direito que te assistir, ele vai pedir a sua reintegração ao trabalho. Perceba que a legislação ela protege o emprego, ela não dá o direito à indenização. A indenização é uma forma supletiva. Algumas pessoas entram com ações pedindo simplesmente a indenização e não o retorno ao emprego. Isso a legislação não protege. Se a empresa não quiser você de volta nos seus quadros, aí obviamente esse direito de reintegração ele é convertido em uma indenização. Mas são 2 etapas no seu caso. A primeira é provar o vínculo de trabalho e a segunda, então, como consequência da primeira, pedir a reintegração na empresa, caso a empresa não queira ser convertida em indenização. É uma situação complicada. Complicada também aqui a situação da Maria de São Paulo, Marcelo. Ela diz que tem 63 anos. Recebeu um atestado médico de 30 dias de um médico psiquiatra. Nesse meio tempo, o psiquiatra escreveu um laudo médico pedindo um auxílio-doença para ela até a aposentadoria dela, que já está próxima de chegar. Só que aí a empresa, claro, pediu uma perícia no INSS. O atestado dela acaba agora em abril. Só que a perícia no INSS está marcada só para junho. Então ela diz: eu vou ficar 2 meses sem o auxílio-doença, sem o salário da empresa e travada. É porque eu não posso voltar a trabalhar, não posso receber o auxílio e ainda não passei na perícia. Okay. Ou seja, 2 meses sem renda nenhuma. O que eu faço? Como é que é o nome dela? Maria, o nome dela né? é Maria. Maria, veja, a sua situação realmente é um pouco mais complicada, mas tem uma questão que antecede toda essa discussão. Você com 63 anos de idade pode pleitear já a aposentadoria por idade, se tiver aí já um período de 15 anos de contribuição. Se tiver dentro desse período, com 60 anos de idade, mulher, você já pode pleitear a sua aposentadoria. O que acontece com você é uma coisa muito... que a justiça, a jurisprudência convencionou em se chamar de limbo previdenciário. É aquela situação em que o empregado não está na empresa porque a empresa o julga apto ou não julga apto e, de contrapartida, o INSS faz o julgamento em contrário senso. E ele não sabe, então, onde ele fica. O INSS diz que ele teve alta, a empresa diz que ele ainda está doente. Então, ele fica nesse meio termo.
A Justiça tem entendido ultimamente de forma bem tranquila de que a empresa é a responsável pelo pagamento desse período chamado limbo previdenciário. Ele não tem o benefício. Decisão, a empresa é responsável. Não tem o benefício, da mesma forma, também a empresa não o aceita. Tá certo.